Houve várias ocasiões no ministério da Sra. White que Deus manifestou o seu cuidado extraordinário por essa mulher. Por exemplo, no tempo da Sra. White, uma das maneiras mais comuns que o povo tinha para viajar era através de charretes, como esta. E Deus orientou até mesmo na escolha do cavalo que o casal White deveria comprar. E eles compraram um bom cavalo, que se chamava Charlie, que serviu a família por muitos anos e fez várias viagens com o casal. Pastor Tim, o senhor se lembra de alguns desses momentos em que Deus manifestou um cuidado assim todo especial para com a sua serva, Ellen G. White? Ainda nos primórdios da história da igreja, numa época de muita dificuldade financeira em que os obreiros não tinham uma manutenção adequada, dois obreiros, no caso J.N. Andrews e também Loughborough, eles desanimaram e desistiram temporariamente do ministério. E eles foram trabalhar além do Mississippi em construções ali como carpinteiros. E a Sra. White queria que não podiam perder obreiros de tamanha qualidade como aqueles. E ela então decidiu, com a carroça, atravessar o rio Mississippi e ir em busca desses obreiros. Mas isso já era o final do inverno e começava a derreter o gelo. Mesmo assim, a despeito de ser advertida a não fazê-lo, ela atravessou o rio Mississippi com carroça em cima do gelo, mesmo correndo o risco de a carroça, quem sabe, cair em um buraco e afundar. E chegando na construção na qual ambos estavam trabalhando, ela simplesmente não os cumprimentou, viu ali a J.N. Andrews e perguntou diretamente a ele: "O que fazes aqui, Elias?" E ele respondeu calmamente: "Eu estou trabalhando como carpinteiro." E ela retrucou outra vez: "O que fazes aqui, Elias?" Ele disse: "Eu estou trabalhando como carpinteiro." E uma terceira vez ela formulou a mesma pergunta, e aí ele se conscientizou que ele estava fugindo de sua responsabilidade, como Elias havia saído e, no caso, até se escondido dentro de uma caverna depois da grande vitória do Monte Carmelo. Assim como ouvimos essa história, nós vemos a maneira sobrenatural que Deus agiu muitas vezes no ministério de Ellen G. White. Não há dúvidas de que essa mulher foi uma escolhida por Ele para ajudar no processo organizacional da sua igreja e para preparar uma estrutura que pudesse levar o Evangelho aos confins da terra. Esta é a casa de Ellen G. White em Elms Haven, Santa Helena, Califórnia, onde ela morou os últimos 15 anos de sua vida. Pastor Tim, quão importante foi esse local para a organização dos escritos de Ellen G. White? Há um ponto muito importante que em 1901, na parte de trás dessa casa, foi estabelecido o primeiro arquivo organizado de cartas e manuscritos de Ellen White por Clarence Chrysler, o secretário da Sra. White. Então aqui começou basicamente o embrião do que se tornaria depois o assim chamado patrimônio literário de Ellen White, o Ellen White Estate, que hoje está na sede da Associação Geral em Silver Spring, Maryland. Ao longo de 70 anos de ministério, Ellen G. White escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. Após a sua morte, alguém deveria ficar responsável por todos esses escritos. Daí então surgiu o patrimônio literário da Sra. White. Pastor Tim, qual foi a origem, como começou o patrimônio literário dos escritos de Ellen G. White? Retornando da Austrália, a Sra. White fixou residência aqui em Elms Haven. E então, no ano de 1901, começou esse depósito de materiais de Ellen White e cartas e manuscritos não publicados de Ellen White sob responsabilidade do secretário da Sra. White chamado Pastor Chrysler. Em 1912, ela escreveu o testamento dela. E nesse testamento, ela nomeou uma comissão de 5 pessoas que seriam os depositários do seu patrimônio, sendo eles o próprio filho da Sra. White, que era Guilherme White,
o presidente da Associação Geral na época, Arthur G. Daniels, e também estava como membro dessa comissão o próprio secretário Christer, que nós já mencionamos, e Jones, gerente da editora Pacific Press, e também Francis Wilcox, que era o editor da Review and Herald. Essa comissão de 5 ficaria responsável pelos seus escritos. Com o falecimento dela em julho de 1915, a comissão começou a exercer suas funções. E foi nesse local que o patrimônio literário de Ellen White começou, em 1915, embora o primeiro depósito dos seus escritos já tivesse sido organizado em 1901, e aqui permaneceu em Elmshaven até a morte do filho da senhora White, no caso Guilherme White, em 1937, quando esse patrimônio foi transferido para a própria sede da Associação Geral em Tacoma Park, Washington, na capital dos Estados Unidos. E esse, portanto, foi o primeiro depósito organizado dos escritos não publicados da senhora White nesse cofre, à semelhança de uma caixa forte de um banco. Não que tivesse dinheiro aqui dentro, mas aqui tinham materiais preciosos que não poderiam ser perdidos no caso de algum incêndio que viesse a ocorrer nesse local. Estamos aqui no cemitério de Oak Hill, em Battle Creek, Michigan. E aqui está o local de sepultamento da família White. Aqui nós temos o pai e a mãe do pastor Tiago White. Temos também John White, o bebê do casal White que faleceu aos 3 meses de idade. Também temos o filho Henry White, que faleceu aos 16 anos de idade. E do outro lado estão sepultados os filhos William e Edson White. E aqui estão as sepulturas de Ellen G. White ao lado de seu esposo, pastor Tiago White. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que Ellen G. White foi uma mulher usada por Deus como profetisa. Os seus escritos foram publicados e espalhados por todo o mundo. Apenas o livro Caminho para Cristo foi traduzido para mais de 150 línguas. Mas nós hoje temos uma grande dificuldade com a interpretação dos escritos de Ellen G. White. Pastor Tim, quais seriam algumas regras básicas para uma correta interpretação dos escritos de Ellen G. White? Eu creio que nós devemos levar em consideração pelo menos 3 níveis básicos de interpretação. O primeiro deles seria o nível gramatical. Eu acho que nós temos que dar uma olhadinha precisamente o que o texto está dizendo e o que ele não está dizendo. Pode haver algum problema de tradução para o português, mas esses casos são hoje bem raros. Mas nós temos que ter uma ideia precisa do significado das palavras também, porque não podemos nos esquecer que Ellen White escreveu os seus livros, em sua maioria ainda no século XIX, e os termos podem sofrer transformações semânticas, ou seja, mudanças de significado. Então temos que ter certeza de que o texto está dizendo é o que nós estamos entendendo que ele está dizendo. Uma outra coisa também muito importante é levar em consideração que uma mesma palavra pode ter um significado num lugar e a mesma palavra pode ter um significado diferente no outro. Por exemplo, na Bíblia,
o que significaria leão? Nós temos o significado do leão como representando o próprio animal, o Império Babilônico, representando a Cristo e a Satanás. Então, se nós não tivermos essa sensibilidade, podemos ter dificuldades. O segundo nível de interpretação que eu creio que é muito importante é o nível histórico. Ter certeza do contexto em que Ellen White falou alguma coisa. Por exemplo, sobre a questão da reforma de saúde. Em um lugar dos seus escritos, ela diz que não se deveria comer ovos. E no outro lugar, ela diz que deveria comer ovos e, de preferência, ainda a cruz. Com qual das declarações nós ficamos? Acontece que para uma família onde havia problemas dos próprios jovens adolescentes manterem as suas paixões sob domínio, a senhora White diz melhor não comer ovos porque pode ainda ajudar a fortalecer o lado hormonal. Na outra que tinha problemas de anemia, foi dito coma ovos crus misturados com suco de uva, isso pode beneficiar a saúde. Então, essa sensibilidade é fundamental. Como se diz até, tirar um texto fora do contexto é arrumar um pretexto. Isso se refere não só ao contexto literário, mas o contexto histórico como tal. Aqui em Battle Creek, havia o problema da bicicleta também. Eles faziam corridas de bicicleta nos idos tempos e a senhora White advertiu contra usar bicicletas. Se nós tomarmos o texto isoladamente, sem levar em consideração essa corrida toda, nós podíamos dizer ninguém deve andar de bicicleta. Então, leve em consideração o contexto também, além do significado literário. E um terceiro e último ponto seria o nível teológico. Em tudo isso é importante levar em consideração o todo. Qual é o ensinamento básico fundamental? Nós não podemos permitir que uma declaração aqui isoladamente contradiga o ensinamento geral dos ensinos dela. Isso é muito fundamental. E temos que identificar com precisão os grandes temas que ela aborda. Por exemplo, o grande conflito, o amor de Deus. Essas são regras básicas, fundamentais, mas elas podem nos ajudar a minimizar a margem de erro interpretativa ao lermos os escritos da senhora White. Se nós buscarmos com sinceridade aplicar todos esses princípios quando lermos os escritos de Ellen G. White, nós não teremos problema. Vamos buscar respeitar essas regras básicas de interpretação para que a verdade ali revelada possa contribuir para o crescimento espiritual e a unidade da igreja. A minha decisão de hoje é que prometo estudar e interpretar os escritos de Ellen G. White da forma correta, obedecendo às regras de interpretação e aplicando todos os conceitos, primeiro à minha própria vida e depois para ajudar outros a compreenderem também a vontade de Deus. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Amado Deus e Pai que habita nos altos céus, obrigado pelas revelações maravilhosas feitas através do ministério de Ellen G. White. Que nós tenhamos a sabedoria dos altos céus para uma correta interpretação e, sobretudo, vivermos à altura daquilo que o Senhor nos revelou através de seus escritos. São bênçãos que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Em nosso próximo encontro, iremos aprender sobre os escritos de Ellen G. White e seu papel para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus o abençoe ricamente. Até lá! Olá, bem-vindo ao último estudo de nossa série.
Muitas pessoas criticam a Igreja Adventista, dizendo que nós usamos Ellen G. White para embasar nossas doutrinas. Mas isso não é verdade. Todas as 28 doutrinas adventistas estão fortemente fundamentadas na Palavra de Deus. Nós cremos no princípio sola Escritura, ou seja, apenas a Bíblia é a regra de fé e prática para todo crente. É por isso que hoje nós iremos aprender sobre os escritos de Ellen G. White e seu papel para a Igreja Adventista. Aqui funciona o Centro de Pesquisa Ellen G. White. Em todo o mundo nós temos 18 centros como esse. Um local onde são guardados todos os documentos da Sra. White, os livros que foram publicados, primeiras edições de vários livros e documentos importantes da igreja, como por exemplo, o Testamento de Ellen G. White. Aqui nós temos nessas duas folhas uma cópia autentificada do Testamento original de Ellen G. White. E um dos itens do testamento foi a criação do patrimônio literário de Ellen G. White, quando justamente esses 5 homens que aqui aparecem ficaram responsáveis então por guardar e proteger os escritos de Ellen G. White. Aqui nós temos essa obra maravilhosa de Alfred Lee. Ele tentou descrever nessa pintura a experiência do povo adventista desde a pregação de Guilherme Miller na década de 1840, o chamado de Ellen White em dezembro de 1844, a caminhada do povo de Deus em direção aos céus, os pioneiros da igreja que deram força à organização mundial, a descoberta de Jesus como nosso intercessor no santuário celestial, iniciando a sua segunda fase de seu ministério em 22 de outubro de 1844, nós temos aqui a figura de Dr. Kellogg, um homem que foi importante para o desenvolvimento da igreja, mas que lamentavelmente se afastou dos caminhos da igreja. Nós temos J.N. Andrews, o nosso primeiro missionário alemão, que viajou para a Europa em 1874. Nós temos o desenvolvimento da igreja em Battle Creek. Ao centro de toda a figura, nós temos a pessoa de Cristo. E esse retrato tenta nos mostrar de que Jesus é o centro da história do movimento adventista. Nós temos alguns exemplares de livros de Ellen G. White representando o seu ministério profético de 70 anos. Nós temos alguns dos nossos líderes mundiais, depois a obra médico-missionária. Loma Linda está retratado nessa pintura, inclusive este quadro representando a parábola do bom samaritano faz parte da construção da Universidade Loma Linda. Nós temos a igreja da Andrews representando as milhares de igrejas que temos ao redor do mundo e finalmente o sistema de telecomunicações que tem ajudado na pregação do Evangelho a todo mundo. E aqui bem próximo nós temos o cofre, onde estão guardados os manuscritos originais e as cartas de Ellen G. White. E eu quero convidar vocês então para nós conhecermos agora esse cofre. Nós estamos dentro do cofre do White State. Está conosco Tim Purrier, que é um dos vice-diretores do White State e também o arquivista. E ele vai explicar para nós, nesse momento, o processo de produção dos livros de Ellen G. White. Aqui. Nesta mesa, guardamos alguns materiais que mostram como Ellen G. White realizava o trabalho que era feito à mão, manuscrito.
Assim, era necessário o trabalho de secretários para preparar, datilografar, o material para os livros. Ela escreveu todas as suas obras à mão. Esta mesa contém alguns de seus escritos originais enviados para jornais e periódicos, bem como páginas de manuscritos para os livros O Grande Conflito e para os testemunhos para a igreja. Primeiro, ela escreveu tudo à mão e entregava às suas secretárias, que transcreviam tudo à máquina de escrever e devolviam para ser aprovado por ela. Algumas vezes, ela acrescentava comentários adicionais ou fazia correções nas páginas datilografadas. As secretárias, então, incorporavam estas correções antes de finalizar o livro. Isto é, na forma de livro, com capítulos, etc. Eis alguns exemplos. Sigam junto comigo. Aqui estão os manuscritos. Então, as páginas datilografadas a partir dos manuscritos. As secretárias guardavam este material nestes arquivos que estão ao lado da parede. Esses arquivos de pastas são do tempo da senhora Ellen G. White, no seu escritório. Todo o material era arquivado cronologicamente. Você pode ver a data, 1897, 1901, etc. As secretárias dela arquivavam tudo para ela. Se eu procurasse, tirasse de uma gaveta material do fim do seu ministério, seria assim. Esta gaveta guarda seus escritos de 1911 a 1914. Podemos ver que este material foi arquivado já na forma datilografada. Cada documento recebia um número. Esta é uma carta que ela escreveu para o seu filho Willie. Meu querido filho, escreveu da Califórnia. Esta carta era lida por ela após ter sido datilografada e assinada por ela para ser remetida. Aqui ela assina simplesmente Mamãe Ellen G. White. Ela pode ter usado este material ou não para alguma publicação naquele tempo. Poderia tê-lo usado num livro de testemunhos se houvesse nela algum conselho para a igreja, ou num artigo de uma revista como a Review. Ou então, simplesmente, seria uma carta para a família que não seria publicada no seu tempo. Mas após sua morte, esse escritório tem preparado muitos livros baseados nos seus escritos, alguns que jamais foram publicados no tempo dela. Nesta carta em particular, encontramos notas laterais que indicam provavelmente que este material não foi publicado por Ellen G. White, mas contém muita informação valiosa para a igreja hoje. Por exemplo, na página 2 ela escreveu: pela luz que me foi concedida pelo Senhor, deveríamos ser cuidadosos em não usar nosso tempo precioso e talentos de modo não sábio. Ela escreveu isto em referência ao lar. Ela declara que isto foi luz dada pelo Senhor. Este conselho foi usado no livro Orientação da Criança, num capítulo sobre o lar e as finanças. E isto está indicado ao lado da página. Parte do trabalho do White State é o de continuar oferecendo seus conselhos e torná-los disponíveis à igreja ao redor do mundo. E não simplesmente para o tempo em que ela vivia. Ela continua a falar através de seus escritos. Assim, por meio de novas obras publicadas a partir dessas pesquisas, ela continua a falar. Há hoje mais de 70 volumes novos, incluindo-se esses 21 que se originaram dos manuscritos. Eles pertencem a estes grupos de 70 obras novas. Assim sendo, seus escritos continuam a falar hoje, dando conselhos à Igreja Mundial. Aqui nós temos sobre essa estante a Bíblia que a própria Sra. White segurou entre 20 e 30 minutos enquanto tendo uma visão. Essa é a Bíblia original que a Sra. White segurou em visão. E aqui nós temos também um quadro que é conhecido mundialmente, preparado pelo pastor Charles Fitt, falando a respeito da profecia das 2.300 tardes e manhãs que apontava para a volta de Cristo, aproximadamente no ano de 1843.
Ellen G. White morreu em 1915. 3 anos antes de sua morte, aos 84 anos de idade, ela finalmente concluiu seu testamento. Em um dos itens desse testamento, dizia que os livros que ela havia escrito deveriam ficar sob a coordenação de uma comissão, que passou a ser conhecido como Patrimônio Literário de Ellen White. Ela colocou nesse documento, nesse testamento, o nome de 5 pessoas que deveriam ser os primeiros depositários. Entre eles estavam seu filho, Willie White, Clarence Crisler, que foi um dos seus secretários, Charles Jones, que era o gerente da Pacific Press, Arthur Daniels, que era o presidente mundial da igreja naquele então, e Francis Wilcox, que era o editor da Review naquela ocasião. Hoje, existem 15 pessoas que são membros deste comitê, e nós estamos aqui com o pastor Kenneth Wood, que é o presidente desse comitê desde 1980 e membro do comitê desde 1966. Pastor Kenneth, qual é o trabalho dos depositários de Ellen White? Posso testemunhar, por experiência pessoal, que há períodos na vida em que nos preocupamos com o futuro e em como fazer o melhor uso das posses que temos. Bens, propriedades e outros recursos. E quando se fala de Ellen G. White, sabemos que mais de 3 anos antes de morrer, ela pensou cuidadosamente sobre os seus escritos.